Quantas vezes uma mulher precisa se reconstruir para começar a viver a própria história? Está no ar o Poderosamente podcast de hoje. Um podcast que conta histórias reais, inspiradoras, histórias de superação. Eu sempre trago aqui pessoas que viveram suas histórias com dificuldades, com desafios, mas superaram e vêm aqui contar as histórias delas, porque isso pode ser realmente muito inspirador. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, terapeuta há mais de 26 anos, atuo na área da saúde mental, ajudando pessoas a resgatarem a identidade original delas. Eu não sei se você sabe, mas as experiências traumáticas na vida podem provocar aquilo que a gente chama de um padrão de distorção de identidade. Então, eu criei o protocolo Resgate Original. Eu tenho esse podcast aqui que tem sido um lugar incrível de conhecer pessoas e trazer histórias maravilhosas para você. Eu também fundei o Movimento das Corajosas, que é um movimento onde eu reúno mulheres para se lembrarem de quem elas são. Aliás, todo o meu trabalho é para isso, para você se lembrar de quem você é. Então, se você está aqui pela primeira vez, entra aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha ele, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma história incrível para você assistir e ouvir aqui, se inspirar muito. Eu tenho uma convidada hoje muito especial. Ela é produtora de conteúdo, ela é boleira. E hoje eu vou ter o prazer, inclusive, de experimentar pela primeira vez um bolo que ela fez com as próprias mãos. Deve estar delicioso. Assim que terminar o podcast, eu vou comer esse bolo. E eu estou aqui com a Nisley Ribeiro. Nisley, seja muito bem-vinda. Um prazer te encontrar aqui no Poderosamente Podcast. Ai, obrigada pelo convite. Eu adorei a introdução, achei linda a primeira frase. Acho que ótimo, fala de nós, né? eu acho que resume toda mulher, na verdade, todo brasileiro, né, em geral. Sim, e nós mulheres fomos desde o começo muito formatadas, né, para sermos isso ou sermos aquilo, e às vezes a gente tropeça, cai, tem que se reconstruir para depois poder contar a nossa história. E eu estou muito curiosa de conhecer a sua história. Então, uma honra, um prazer te receber aqui. Você é muito linda, muito sorridente, tem uma energia ótima. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui daqueles. Tá bom. Daqueles que as pessoas vão amar assistir. Então, compartilha, porque tem muita inspiração vindo pela frente, não é, Ni? É. Ai, gente, muito obrigada, Inês, pelo convite. Já falei, né? Isso. Mas já aviso que eu sou meio chorona, eu já fico até meio emocionada. Você tá emocionada, que lindo. Eu acho as coisas assim, principalmente quando você fala a energia, quando fala, eu acho que de assuntos que são reais mesmo. Você vê que não é algo que é fora da casinha, você fica, lá vem mais um papinho, né? Não é algo Aqui é papo real. É o que você falou, aqui é algo real. Que realmente conecta. Então, acho que quando dá match, o negócio assim, as energias batem, né? Exatamente. E olha só, né? A gente já vai introduzir a nossa conversa assim. Muitas mulheres passam a vida toda tentando se enquadrar em padrões. Padrões de beleza física, padrões que a sociedade cobra, a religião, as instituições de uma forma geral, né? E isso se torna, ao longo da vida, uma verdadeira prisão. E quando a gente descobre quem a gente realmente é e vive do jeito que a gente resolveu viver, do jeito que a gente nasceu para ser, aí a coisa começa a ficar boa, né, Nisso? Fica. Você experimenta isso na sua vida? Sim. Eu até coloquei lá no meu Instagram, assim, se tá no meu life, tá no meu style. Eu vi lá. É assim, é muito difícil, às vezes, a gente ficar só num padrão. Sustentar um padrão é muito difícil, né? Eu tenho aí toda uma questão com o meu peso, né? Também que eu já emagreci, já engordei, emagreci de novo. E a gente continua nessa luta, né? Que é uma luta eterna. E aí, às vezes, eu fico assim, caramba, tô comendo um docinho aqui agora. Ai, não vou postar, não que eu precise postar, mas às vezes eu fico pensando, nossa, será que vão me jogar? E depois eu falei assim, gente, minha vida não é 100% vitamina de banana, ovinho mexido, mas ninguém sustenta 100% isso e ninguém sustenta também comer bolo, pizza, sempre. Todo dia, toda hora também não vai funcionar. Se bem que uma pizza eu me perco, eu amo, poderia comer todo dia. E um bolo, então, né? O bolo não. O bolo já... Eu Você gosto. faz, mas não é o seu... Não, eu amo. Só que ama. pizza é meu ponto fraco. Entendi. Bom, então, para minha audiência te conhecer, deixa eu te antecipar, assim, a minha audiência é tipicamente feminina. Tenho homens que me seguem, eu atendo em consultório homens também, mas eu atendo muito mais mulheres, né? Muito mais a minha praia, vamos dizer assim, talvez por identificação, não sei.
Então, assim, vamos lá. Eu quero, primeiro de tudo, saber quem é a Anis. Além daquela pessoa que a gente vê no Instagram, né? Você é divertida, é engraçada no Instagram, trabalha muito, dá pra ver lá, né? A quantidade de bolo que você faz, mulher de Deus, o que que é aquilo. Mas eu quero que você fale um pouquinho de você pra minha audiência te conhecer. Quem é a Anis? Bom, a Nis chama Nisley, eu tenho 30 anos, eu sou casada, tenho uma família incrível. Eu vim de São Paulo, da zona do extremo leste de São Paulo, lá de Guaianazes. E eu vim para Indaiatuba com 17 anos. Só que antes de vir para cá, a minha vida em São Paulo foi, assim, uma infância muito boa, mas foi difícil, porque quem mora ali na periferia, tudo tem todas as questões que você coloca entre escolher ir para a escola ou cabular aula e usar coisas ilícitas. A malandragem, né? E eu nunca cabulei aula. Olha só, Nunca cabulei. Que poderosa. E aí eu vim para cá, para Indaiatuba, comecei a trabalhar, a estudar. Eu entendi o porquê que meus pais quiseram vir para cá, porque era 3 horas de trânsito em São Paulo. Quando eu mudei para cá eu não gostava, mas depois que eu tive que trabalhar, estudar, fazer minha vida adulta, eu falei assim, eles estavam certos de vir para uma cidade do interior, né, que é mais tranquilo. E aí, com 21 anos, eu casei com o Bruno, que ele é incrível, me ajuda muito, 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 muito. Ele é um parceiro, assim, se precisa, tá lá. Enquanto eu tô aqui, ele tá atendendo meus clientes. Olha só. Então, eu tenho 2 irmãs mais novas, um irmão mais velho. Os meus pais são separados. Minha mãe mora longe, meu pai mora aqui em Indaiatuba mesmo. E eu sou uma pessoa, assim, muito coração. Tudo que eu puder ajudar. Vamos ajudar a rifa do cachorro que tá precisando colocar peruca. Vamos, ajudo. E a gente nem sempre fica postando essas coisas, né? Porque às vezes não tem a necessidade, mas eu sou uma pessoa, assim, muito coração. O cliente pede um bolo. Eu queria tanto experimentar um pedacinho do outro bolo, mas hoje eu vou escolher esse. Aí, se dá, eu mando um pedacinho ali do outro. Então, eu sou daquela pessoa muito... Melhor marketing esse. A pessoa já experimenta, já gosta e já quer também da próxima vez. E eu fico assim, eu sou uma pessoa muito família, eu amo estar com a minha família, com a minha avó, com a família do meu esposo também, que é uma família bem legal, bem festeira. E eu me chamo, às vezes, de Barbie das profissões, porque eu crio conteúdo digital, eu faço bolo, eu tiro fotos do meu celular também, crio conteúdo para outras páginas. Deixa eu ver o que mais. Eu também... multi. Hoje em dia eu falo, não tem uma pessoa que só faz uma coisa. Sempre tem alguém fazendo alguma coisinha, vendendo sua revistinha ali da Natura, vendendo uma Lúcia Ramos, vendendo alguma coisinha pra conseguir levar Compor a renda. Compor a renda. É isso mesmo. E a gente, mulher, gosta de fazer um cabelo, comprar uma maquiagem, fazer uma unha. Esse extra vem daí, né? Por que não, né? Por que não? Bom, você chegou falando um pouquinho da questão de ganhar peso, perder peso, engordar, emagrecer, a luta sua com peso. Bom, eu sei que você fez uma bariátrica no passado, né? Lá, quando foi? Faz quanto tempo? 2019. 2019. 6 anos, 7. O que te levou na época a tomar essa decisão? Obviamente o excesso de peso, mas como é que você chegou nisso? E o que mudou na sua vida nessa época? Eu tinha 21 anos quando eu fiz a cirurgia bariátrica. E a minha mãe, ela sempre sofreu muito com peso. E eu fui uma pessoa que... Hoje eu vejo que eu não era tão gorda nem era gorda quando eu era adolescente, mas as minhas amigas eram bem magrinhas, usavam 34, muito 36. Contraste, aí todo mundo fala, né? Aí eu olho assim, eu deveria usar um 40, 42 no máximo, só que pro padrão, aquilo ali já era considerado gordo. Então, eu ficava me olhando assim, eu falava assim, gente, nossa, olha elas, assim... Só que hoje eu vejo que se eu tivesse passado pelo 34, eu devia ter uns 10 anos de idade, que eu não lembro nem de usar 34, 36. Então, eu ficava presa com isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu comecei a ganhar muito peso, porque eu comecei a trabalhar no shopping. E
eu não tinha acesso ali a... Quando eu era mais nova, eu tinha 2 vezes só no McDonald's. Então, quando eu comecei a trabalhar no shopping, uau! McDonald's, todo dia. McDonald's, esfirra, pizza, tudo. E aí eu engordei bastante em pouco tempo. Só que eu já tinha uma predisposição. Minha mãe, minha avó, já tem... a tendência, né, vinha ali da família. E aí minha mãe, ela sempre me motivou bastante a perder peso. E quando ela viu que eu tava numa coisa assim, já tava com 126 quilos. Aí ela falou, por que você não faz a bariátrica? Você tem plano de saúde e tudo. E eu fiz. Levou 3 meses até de quando eu tomei a decisão de ir atrás do médico e fazer. Porque eu tinha até uma disponibilidade com o horário. Só que eu passei pela psicóloga da clínica, só que foi assim, uma psicóloga que eu acho que era mais uma linha de produção para aprovar cirurgias. Então, assim, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não estava me sentindo bem com o meu corpo, mas eu vejo que eu precisaria realmente ter tratado mais, tipo, da cabeça, que é o que sempre falam, né? Sempre sugerem a gente cuidar da mente antes de fazer a cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia, foi muito bom para mim, porque eu acho que é um tratamento até para obesidade, mas se você quiser fazer uma cirurgia bariátrica, eu sugiro realmente você tratar a cabeça, porque a bariátrica não vai resolver seus problemas, não vai resolver traumas, né? Não vai. Então, ela vai fazer ali o trabalho dela por 1 ano e meio, mais ou menos, e se você não toma cuidado, ou você nem emagrece o que é esperado, né, pela cirurgia, ou você volta a engordar assim como eu. Eu cheguei aos 72 quilos, não foi um peso que eu gostei. Uns 80 eu considero, falei, eu emagreci de 126 a 80, então deu 46 quilos. E depois eu engordei 30 quilos. Então, foi bem difícil. Aí... Como é que foi lidar com isso emocionalmente, com esse reganho de peso? É frustrante, porque você se sente meio fracassada, que você fala assim, eu tô num lugar onde eu falei que eu nunca mais estaria. E aí você tá lá de novo, é onde parece que, às vezes, algumas pessoas falam assim, olha, você faz a bariátrica, fulano engordou, não sei quem engordou. Aí parece que aquele peso do que as pessoas já falaram pra você, ou que você vê na internet, caiu sobre realmente você. A praga, né? Virou mais uma vez estatística. Mas é que lidar com a doença, a obesidade, por mais que hoje eu já emagreci, tô assim, queria emagrecer um pouquinho mais, mas assim, hoje tô bem melhor do que antes. É muito difícil ter que lidar com os demônios diários. Você falou assim sobre tem traumas que a gente passa, às vezes não sabe como lidar, tudo bem no comecinho você falou. E toda essa minha vida eu não tratei de nada, assim. A gente vai às vezes olhando um videozinho na internet, o que uma terapeuta muito legal fala. A gente fala assim, nossa, isso me conecta, então, isso aqui não é culpa minha, isso daqui... Então, a gente vai lidando assim com a vida. Porque o tratamento em si, ele precisa ser personalizado, né? Totalmente voltado para a tua questão. Aquilo que você viveu, a experiência que você teve, o quanto aquilo te traumatizou, de que maneira aquilo te traumatizou para ser ressignificado, né? Porque um trauma, você não esquece o trauma, mas você pode dar um novo significado para aquela experiência, e isso é libertador. E às vezes você fica pensando assim, nossa, eu tenho uns gatilhos, umas coisas, da onde que vem isso? Tem hora que é difícil identificar e colocar as ideias no lugar e falar, calma, você tá sobre um surto, sei lá, alguma coisa assim, porque é muito doida, assim. Eu não sei se você já teve algum problema de sobrepeso, já foi mais gordo, não sei, mas eu falo que só um gordo entende outro gordo. Porque às vezes tem coisa assim que a gente fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Porque é o conjunto da obra. Você vai ter questões emocionais, questões de crenças dentro da sua mente e a questão metabólica também. Porque a gente separa, Ni. A gente separa o que é mente, o que é corpo, o que é emoção. Mas essa separação é didática, nós somos uma coisa só. Então, se mentalmente você tem traumas ou tem crenças, se você fisicamente está desequilibrado do ponto de vista metabólico, então uma coisa vai interferindo na outra. Por isso que a gente tem que atacar por várias frentes. Só uma coisa não resolve, só a outra também não resolve. É o combo, né, que resolve. O cuidado em todos os aspectos. Faz muito sentido, que às vezes a gente quer resolver
sei lá, as coisas muito rápido, ou uma coisa só, e às vezes tem mais, né? Hoje eu tô acompanhando com nutricionista, treino, tudo, então eu vejo que o arroz com feijão, ali um arroz com feijão bem feito, ele dá bastante certo na questão ali do emagrecimento, da gente cuidar do nosso corpo, fazer um treino, e às vezes não precisa nem ser para realmente só emagrecer, só de você ter uma qualidade de vida, só de... Quando eu comecei... que a gente estava conversando antes, mas eu já fui babá de gêmeas. Quando eu comecei com elas, eu não conseguia subir um carrinho numa subidinha tranquila. E aí, depois eu comecei a praticar mais exercícios, depois eu conseguia subir o carrinho. Você consegue coisas que são básicas. Melhora a qualidade de vida, desempenho, performance, né? Até nas pequenas coisas do dia a dia. E o emagrecimento, assim... fazer a bariátrica, ou hoje em dia tá tratando com um nutricionista, tá treinando com mais frequência, realmente traz mais qualidade de vida. Não, com certeza. E o que essa experiência toda? Então, a gente está falando assim, bom, vem de uma adolescência onde talvez já tivesse um pouquinho de peso diferente das amigas, depois uma mãe que tem uma questão também com obesidade, aí você chega no começo da vida adulta com obesidade, faz a bariátrica, emagrece tantos quilos, aí volta, ganha. O que tudo isso te ensinou sobre amor próprio? Porque eu acompanho você lá no seu Instagram, já tem um tempinho, e eu vejo que você tem essa coisa de se olhar, de tirar foto no espelho, de fazer umas fotos bonitas, maquiada, tudo. O que isso tudo te ensinou sobre amor próprio? Quanto você gosta de você, o quanto você se vê, se ama? E pode ensinar isso para as pessoas, né? Porque eu vejo que você ensina. Transborda isso. Eu falo que a gente tem que se amar, independente de como está o nosso corpo. Eu sei que é muito difícil isso, porque às vezes você olha e fala assim, nossa, eu poderia estar melhorando isso, aquilo. Mas é que eu vejo que eu tiro por experiência própria que eu deixei de viver algumas coisas por vergonha ali do meu corpo. Como eu morava em São Paulo, eu vim pra cá, engordei aqui, voltei pra lá, as pessoas olhavam e falavam, nossa, você engordou. Então, às vezes eu deixava de fazer algumas coisas, deixava de ir lá por vergonha... Escondendo. Das pessoas falarem do meu corpo. Só que eu fui aprendendo que é o meu corpo. Se não tô satisfeita, eu tenho que ir lá, tenho que cuidar, mudar. Mas eu acho que a pessoa ela tem que se olhar realmente ali com mais carinho. Mais gentileza, né? Igual, mesmo quando eu pesava 126 quilos, eu ia pra praia de biquíni. E eu não ia com o pensamento de olhar, nossa, fulana ali é mais gorda do que eu, ela é mais feia do que eu. Eu ia por mim mesma. Então, a gente tem que pensar na gente. Não tem que pensar nos outros, porque ela é mais feia, porque ela é mais gorda, porque ela é mais magra. A comparação não serve pra nada, né? E aí você acaba ficando pior, porque vai ter a mais bonitinha. Eu ia falar isso. Então... A comparação ela é inútil, porque depende da referência que você está usando. Se você acha que você está acima do peso e olha para uma pessoa que está bem mais acima do peso, você fala, não, estou bem. Mas se você olha para uma que está bem mais abaixo do peso do que você vai falar, estou péssima. Então, peraí, você está ótima ou você está péssima? Depende da referência, né, que você está usando. E assim, a vida é hoje, aqui e agora. Então, se você fica se escondendo, fica deixando de fazer as coisas boas da vida, fica deixando de usar um vestido, um cropped, pensando no que os outros vão pensar... As pessoas vão te criticar se você tá feia, se você tá gorda, se tá magra. Então, assim, é só não pensar nos outros. Você pensa só em você mesmo. Parar de se comparar, né? Usa o cropped, passa uma maquiagem, passa o batom vermelho que você quiser, sem data, sem hora. E vai viver a vida. É isso mesmo. Eu falo que autoestima, amor próprio é muito mais você parar de se odiar, de se criticar tanto e começar a olhar para você com mais gentileza. Eu falo muito isso para as minhas clientes no consultório. Lembre-se de ser mais gentil com você mesmo. Parece meio clichê, mas é verdade. Mas é real. Por quê? Porque a vida nem sempre é gentil com você, as pessoas à sua volta nem sempre são gentis com você e você vai continuar esse padrão se maltratando. Então, lembre-se de ser gentil com você, né? Olhe para você com mais gentileza. E se cuide, né?
E hoje, assim, eu tenho ali as consequências que a obesidade trouxe, tenho bastante estrias, tanto na barriga que na lateral, tenho a barriga um pouco flácida. E eu falo assim, eu tô com vontade de... Agora eu tô numa moda de usar a blusinha aberta nas costas. Uso, tá cheio de estria? É que... Fazer o quê? Paciência. Eu tenho mais de 90% das mulheres têm. Sim. Então, assim, eu uso e não tô nem aí pensando no que os outros vão pensar. Dane-se. E aí, galera, o que vocês estão achando desse episódio do Poderosamente Podcast? Muita inspiração aqui com essa mulher maravilhosa. Aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu publico um novo episódio do Poderosamente Podcast. Aí você vai ser avisado de que subiu mais um episódio. E compartilha, viu? Peça aquela sua amiga que tá precisando ouvir isso daqui. Você também assiste inteirinho. Muito bom, né? Tô adorando. Bom, me conta dos bolos agora. Como é que os bolos entraram na sua vida? Foi uma necessidade? Foi uma descoberta? Um dia você descobriu que você era boleira? Como é que foi isso? Me conta. Os bolos, eu sou formada pela faculdade da minha avó e da minha mãe. Sim. Legal. Eu olho assim, hoje eu vejo e falo assim, nossa, desde pequena você já está inserida ali naquele meio. No domingo à tarde, minha mãe ou a minha avó sempre fazia bolo. A minha mãe já tinha sido a boleira da família por muito tempo. Só que era assim, o pessoal comprava as coisas e ela fazia nada como negócio. Ela trabalhou no mercado também, então eu estava ali ajudando, não deixava colocar a mão no bolo, né? Mas eu sempre estava ali olhando, porque fala que mexendo duas mãos desanda. E quando eu tava no meu processo de emagrecimento ali, novamente, eu comecei a postar receitas saudáveis. Certo. Aí, postei 7 dias de receitas saudáveis, foi assim até que começou o meu Instagram também. Legal. Comecei 7 dias de receitas saudáveis. E aí o pessoal gostou e eu comecei a postar mais receitas. E aí o saudável foi passando para um lado mais gordinho. Já não ser tão saudável assim. E aí eu comecei a fazer os bolos e aí pegava dica com a minha mãe, com a minha avó e ia testando receita. E as pessoas falavam assim, nossa, que delícia, eu quero. Aí eu ia lá e dava para as pessoas o bolo. Fazia uns bolão assim, gente, hoje eu fiz. Só que aí teve gente que começou a falar assim, você não me vende um pedaço? Porque às vezes eu dava para as pessoas mais próximas. As pessoas que eram um pouquinho mais distantes, não conhecia, né? Uhum. E aí eu fiz uma vez. Falei, gente, hoje eu vou fazer o bolo aqui, fiz umas boladas, vende tudo. Aí, depois, aí entrou num looping das pessoas que comprou hoje, eu tava fazendo uma vez no mês. Aí eu comecei a fazer a cada 15 dias e agora eu faço toda semana, uma vez por semana, só que o negócio já tá... Tá ganhando dimensões de uma empresa já, né? Olha, assim, ontem foi o meu recorde, porque eu postei ali o cardápio, foi uma loucura, tinha mais de 70 mensagens no WhatsApp, isso nunca tinha acontecido, foi assim... E aí a gente vê que o trabalho duro, o suor, as noites, ficar sem cílios, ficar com a unha curtinha, compensa. Dá certo, né? E eu gosto muito de cozinhar para as pessoas. Além de fazer bolo, eu gosto de fazer tudo que é salgado. E eu falo que é o jeito que eu transmito amor, assim. Às vezes eu dou um bolinho para uma amiga, eu sei que ela não tá bem, eu sei que às vezes é uma data um pouco difícil. Eu vou lá, faço um bolo, faço alguma coisa que realmente essa é a minha forma de dizer que eu te amo para as pessoas. Porque eu sou um pouco difícil para falar eu te amo. Então, às vezes eu gosto da pessoa bastante, amo ela e eu faço um bolinho, cozinho um feijãozinho. Que delícia. Mando um potinho ali de feijão. É uma linguagem de amor, né? Exato. Bonito. Gostei. E assim, teve um marco nisso, um momento que você falou assim, cara, isso aqui é trabalho, vou ganhar dinheiro com isso, Teve isso? Assim, tipo um divisor de águas. Um dia que você olhou e falou, bolo, vou vender bolo e vou ganhar dinheiro com bolo. Assim, o bolo... acho que o pessoal, às vezes, entendia meio que como hobby. Sim. E eu acho que eu, no começo, às vezes, entendi, porque era uma coisa esporádica e tal. Só que aí eu comecei tendo que vender hoje para comprar mais para semana que vem e ter essa noção de que eu preciso ter um caixa, ter que comprar... E tanto disso, tanto daquilo, para cumprir os pedidos, né?
Só que eu posso dizer que eu acho que essa semana foi quando eu entendi. Eu falei assim, gente, isso daqui... Bem recente. Que eu vendo bolos já tem mais de 1 ano, mas eu fiz meu primeiro festival de bolos na semana... É que eu não sei quando vai ao ar, assim, você tá comendo bola aqui falando datas. Não, mas o povo vai entender. Mas eu fiz meu primeiro festival de bolos, aqueles com os pedaços, com a calda, que vocês já devem ter visto o vídeo aí na internet. Eu fiz meu primeiro festival e eu tive um retorno muito bom. E aí foi que eu falei assim, essa semana eu vendi bolo e eu falei assim, gente, isso daqui realmente... Agora não tem mais volta. Não Agora tem só mais seguir em volta. frente. Não tem mais volta. Eu não fazia bolo por quilo. Aí já tem um ano também, mais ou menos, que eu faço bolo por quilo. Antes eu não fazia o bolo por quilo, que eu falava, ai, meus bolos não dá pra ser por quilo. Porque não sei, às vezes a gente duvida da nossa capacidade. Eu tenho uma cliente, a Patrícia, que ela falou assim, Nis, faz, vai dar certo. E ela me incentivou muito, mas eu não fiz o bolo dela de primeira. E depois eu fiz um teste. Falei assim, gente, eu só preciso, às vezes, molhar um pouquinho menos a massa, fazer isso, fazer aquilo. E deu certo. E hoje eu faço o bolo por quilo. Meus bolos é mais estilo caseirão, assim, como de antigamente. Mas de muita qualidade, muito bom. Tem personalidade esses bolos aí. Tem. Eu vi os seus vídeos. Tem, eu molho com guaraná, eu passo o chantillyzinho, coloco ali um doce de leite caseiro. Que maravilha. É bem artesanal. Bem artesanal. Bom, além dos bolos lá no seu Instagram, você fala muito de amor próprio, de generosidade, de raízes. De onde vem essa consciência nisso? Eu acho que é muito realmente da onde eu vim. Antigamente, né, a gente conseguia ficar mais na rua, de ir ali na casa da amiga, Então, assim, eu fui criada pela minha tataravó, até meus 8 anos de idade. Que lindo! Então, assim, essas pessoas têm muita história, assim, teve que repartir muito, porque tinha os 50 irmãos, os 30 filhos... Então, são pessoas assim, a minha tataravó, ela me ensinou muito, assim, a gente tinha ali, um pote de carne cozida, vamos colocar uma farinha, vamos dividir. Poxa, nosso vizinho ali tá doente, vamos levar para ele? Uhum. Vamos varrer a calçada, a gente varrer a nossa calçada, vamos varrer a do vizinho do lado também? Então, acho que isso vem muito da criação. A minha avó materna, ela também tem muito disso. De alguém vai na casa dela, vamos preparar alguma coisa para ele? Vamos colocar um pouquinho mais disso? Fica perdida. Minha mãe também. Eu vou na casa dela. Eu falo, nossa, mãe, adorei essa sandália sua. Quando eu vejo, chega em casa, tá a sandália lá no meio das minhas coisas. Ela tira assim, Sim. Tira dela. Sim. E aí... tem a parte assim que é muito difícil a gente crescer no meio ali falei no começo, da periferia. Então a gente tem que também entender de onde vêm nossas raízes, sair ali da favela, a favela nunca sai de dentro de você. Então, assim, você tá ali, tem até uma música, eu gosto bastante do Racionais. Sim. Ele fala, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de dentro de você. Porque pelas suas origens. Então, a música Negro Drama. Então, eu falo assim, que eu não vi e eu não assisti. Eu vivi o Negro Drama. Então, para mim, hoje é muito importante eu honrar da onde eu vim e não esquecer. Sim. Porque, às vezes, a gente hoje tá numa cidade aqui que é melhor. Hoje, graças a Deus, não me falta nada para comer, mas eu entendo... não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim, e eu entendo que são privilégios. Então, até mesmo quando eu falo sobre emagrecimento, eu falo que a gente tem que entender que hoje o preço de uma cenoura tá R$6 o quilo. A banana, agora deu uma baixadinha, mas estava R$4 o quilo. Então, como que você fala, às vezes, para alguém comer o saudável, que às vezes... o básico falta. Sim. O arroz com feijão falta. Sim. Então, às vezes, a gente tem que entender... Eu que vim, graças a Deus, não passei fome, mas eu que vim da onde a gente tinha que repartir, da onde que a gente tinha que pensar no próximo. A gente tem que entender, ter consciência do que nós falamos, porque às vezes é fácil falar, a gente toma creatina, toma suplemento, Custa tudo uma fortuna, as pessoas nem sempre têm acesso, né? Come mamãozinha aqui de manhã porque vai ser ótimo, ovo, e não
não é assim. A realidade, né? Então, eu falo disso, mas eu falo assim, olha, eu tô comendo isso aqui e tal, mas eu entendo que é um privilégio. Às vezes, a gente tem um arroz com feijão, tá ótimo, é o que você tem. Não tem como você ficar incluindo frutas, legumes, isso e aquilo. Então, eu acho que essa parte da onde eu vim é onde eu honro tudo que eu aprendi. Eu me identifico muito com você. Eu também vivi na periferia em São Paulo. Eu morei na Vila Califórnia, que é, eu não sei explicar, é perto de São Caetano, perto do ABC, mas é periferia de São Paulo. E eu tenho 5 irmãos. Eu sou a segunda de 5 irmãos, de 6, né, na verdade. E eu me lembro muito que o meu pai, ele tomava esse cuidado. Ele era metalúrgico, era o único que trabalhava em casa, porque era uma escadinha de filhos, né? Então, ele tomava o cuidado de ter o básico. Então, ele comprava bastante arroz, bastante feijão, bastante batata, que eram coisas que davam sustância. Salsicha, macarrão? Salsicha não, que ele não era adepto da salsicha, mas macarrão. Mas eu me lembro muitas vezes de não ter mistura de jeito nenhum, que a gente falava da mistura, né? Tem uma carne, era de vez em quando. Hoje em dia o pessoal fala proteína. Proteína que é mais chique, mas era assim, a mistura, né? Não tinha mistura, porque tinha que sustentar, em primeiro lugar o sustento, né? Então eu entendo perfeitamente o que você está falando. E às vezes a gente ia para a escola, via outras crianças em outra condição, e tá tudo bem, faz parte, tudo isso é aprendizado, né? Não é uma reclamação, é só uma constatação de que eu entendo perfeitamente o que você está falando. Tem muita gente que vive nessa condição e tá tudo bem. A gente quer melhorar, quer crescer, mas a internet traz muito isso pra gente. O mundo, acho que as redes sociais, o mundo digital é muito bom, ajuda a gente em muitas coisas, mas começa a instigar nas pessoas algumas ilusões que nem sempre podem ser atendidas, né? O tempo todo, né? Coisas pra gente refletir. Faz a gente se perder na vida dos outros, na né? vida dos outros. É sobre isso. Exatamente. Seu trabalho é muito bacana nesse sentido, gosto muito. Bom, eu fico também pensando uma outra coisa aqui, que a verdadeira força feminina, ela não está exclusivamente em a gente vencer, mas também a gente levar isso para as outras pessoas. O seu Instagram é um Instagram de muito compartilhamento. Eu vejo você compartilhando a sua vida de forma muito natural. Né? Não é uma coisa fake, né? Tudo criadinho, padronizadinho. Né? Isso que eu falo legal. Que a gente ainda não consegue não dá nem pra postar tudo que acontece na vida, né? Não, melhor não, inclusive. Né? Eu até tem coisas assim que eu prefiro até, deixa eu viver aqui no off. Às vezes se eu quero, eu posto. Mas é que hoje eu trabalho com o Instagram, então eu preciso alimentá-lo. Sim. Mas tem hora que dá vontade de dar um surto, assim. Sumir, né? Eu ainda acredito que o Michael Jackson não morreu, sabe? Ele sumiu. Chegou uma hora que ele sumiu. Tenho certeza que ele surtou. Jackson, nem Elvis Presley, eles sumiram. Tenho certeza. Bom, vamos falar de uma coisa um pouquinho... A gente tá rindo tanto aqui, mas a gente tem os nossos momentos de dificuldade na vida também, né? Eu queria falar um pouquinho com você sobre um momento bem delicado que você viveu relacionado à sua mãe, né? Um momento de dificuldade dela que também te afetou. A gente pode falar um pouquinho disso nisso? Pode. Tá. Então, como é que foi atravessar essa experiência? Conta pra gente qual foi a experiência e como foi atravessar isso. Eu nunca falei sobre isso, né? Tô falando aqui com a Inês e com vocês, abrindo para vocês. A minha mãe tentou suicídio no dia 15 de outubro de 2021. Foi uma tentativa que às vezes o pessoal, só tentou, você fez uma coisinha assim? Não, foi uma coisinha bem séria. Meu pai pediu para separar da minha mãe, e minha mãe não aceitou isso bem, porque... acho que ela tem os motivos dela, foi o primeiro namorado dela, o primeiro marido. Eu acho que tinha uma questão bem emocional ali forte. Quando de fato aconteceu, eles já não estavam bem, tudo. E aí, quando isso de fato veio à tona, e ela surtou. Ela não morava aqui em Indaiatuba, ela morava em outra cidade, com as minhas 2 irmãs mais novas e meu pai. Meu pai tinha saído de casa, e aí ela mandou minhas 2 irmãs pra casa do meu tio. E tentou o suicídio, tomou alguns remédios, veneno. E aí, quando ela foi tomar um clorogel, foi o momento que ardeu e ela sentiu que ela se arrependeu. Aí ela ligou pra minha tia, que é a irmã dela. Essa minha tia, ela não entendia por que ela tinha mudado pra cidade da minha mãe. Minha mãe mora em Iguape, na Ilha Comprida.
E ela falou assim, gente, eu mudei pra cá sem eira nem beira, e ela tinha um propósito, foi salvar a vida da minha mãe, que graças à minha tia Eti e o marido dela, eles salvaram a vida dela, ligaram, e foi assim, um momento muito difícil, eu lembro até hoje, era 6h07 da manhã, a minha tia me ligou, Nisley, liga pra ambulância que sua mãe tá se matando. E eu fiquei, meu Deus, a gente tentava ligar porque a minha tia também tinha acabado de se mudar, eu acho que tinha uma questão que estava dando em outra delegacia. Só sei que foi assim um momento muito, muito difícil, porque você não imagina que vai passar por isso, ver minha mãe naquele estado, eu chegar no hospital, até as baratas sair de dentro do ralo, porque porque espírito, eles colocam um negócio para poder sair, tudo que ela tomou. Pra limpar, né? Pra Fazer limpar. uma limpeza. Um cheiro horrível. E foi um momento que eu tenho minhas irmãs mais novas, meus pais estavam separando, então eu precisei cuidar da minha mãe, cuidar das minhas irmãs, e aí eu tenho a minha casa aqui também, nem lembro se na época eu estava trabalhando fixo, assim, que... Bom, enfim, eu não lembro, mas você tem a sua vida, E era né? na época da pandemia, né? Foi. No meio da pandemia. Foi... eu já estava assim, Tava começando a arrefecer, mas era o segundo ano, né? Já tava... E teve a questão também que quando é um paciente TS, que eles chamam, que é tentativa de suicídio, eles não têm um tratamento muito bom, porque eles dão um tratamento melhor para quem está lutando pela vida. Então, a minha mãe, que estava ali tentando acabar com a dor dela, não tinha ali um tratamento muito bom. Então, foi muito difícil ter que lidar depois com o pós dela, todos os problemas que ela teve sem sequelas, né? As sequelas, só que não passaram nada, não passaram raio-x, então ela sofreu bastante. Aí depois ela teve um lapso de que esqueceu tudo, ela não reconhecia a gente, ela ficou 1 semana sem reconhecer ninguém. Nossa. Isso depois de umas 2, 3 semanas. Então, assim, foi um processo bem difícil, tanto para mim e acredito para minhas irmãs também mais novas, que a Esther deveria ter uns 11 anos, uns 11 e a Ellen 12, 13. Então, foi algo assim, você vê aquela pessoa que é sua matriarca, que é uma pessoa forte. Minha mãe sempre foi assim, sempre e é muito trabalhadora, honra com todos os seus compromissos. Ela não deve 50 centavos para ninguém. E você vê aquela pessoa... Uma condição dessa, né? Que a gente vê nossa mãe, nosso pai como uns heróis, né? A gente olha eles e fala assim, nossa, meus ídolos. Com todos os defeitos, mas a gente sempre tem aquela admiração. Ainda mais meus pais, que, independente de tudo, sempre foram maravilhosos. E ver a pessoa naquela situação vulnerável, você fala assim, nossa, essa é minha mãe, aquela mulher forte. Só que a gente esquece que também é um ser humano como a gente mesmo. Então, foi um momento muito triste, muito, 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 muito triste, que acho que ninguém deveria passar na vida. Altamente traumático, né? Extremamente traumático. E foi até quando, depois desse episódio com a minha mãe, eu nem coloquei no nosso roteiro, mas foi quando eu comecei também a desenvolver, não sei, que é difícil a gente falar que é alcoólatra, né? Mas quem também faz bariátrica tem a tendência. Tem uma tendência. E com esse problema, com esse trauma que tive, eu comecei a consumir bebida alcoólica com muito mais frequência. Quase que todos os dias. Não era algo para eu ficar bêbada, nada assim. Mas, às vezes, também, quando chegava final de semana, consumia uma bebida alcoólica em um volume maior. E acontecia, às vezes, de passar vergonha, de dar risada alto... de depois você ter problemas, assim, aquela ressaca moral que todo mundo fala, sabe? Que é chato pra caramba. Uhum. Então, depois disso, aí eu comecei a consumir muito mais bebida alcoólica. E aí eu falei assim, gente, hoje eu vejo que foi, assim, fruto de de toda a situação, né? Que eu tive que segurar bastante a barra. Tem a questão financeira também, né? Então, foram vários problemas da vida que... Você fala assim, nossa, é bastante coisa, e a gente vai descarregando em alguma outra coisa. Eu vejo assim, né? Até por experiência de consultório, 26 anos atendendo pessoas, muitas mulheres carregam dores de forma muito silenciosa. O fato, isso que você está contando aqui agora, né? Bom, primeiro, gratidão,
assim, eu honro muito isso que você está trazendo aqui, ouço tudo isso com muito respeito. Você sabe que você está expondo um momento bem delicado da sua vida, mas é tão verdadeiro de você que eu tenho certeza que isso conecta com as pessoas de um jeito muito respeitoso também, né? As pessoas vão olhar para você e falar, caramba, essa jovem, né, porque você é uma jovem, passou por tudo isso e está aqui lutando pela vida, trabalhando, transbordando, ajudando pessoas. Isso é muito poderoso nisso. Uma honra para mim ouvir isso nesse contexto, tá? E eu recebo desta maneira porque eu sei que vai transbordar e ajudar outras pessoas. Fico emocionada também, porque não tem como a gente não se emocionar com uma coisa dessa, com esse compartilhamento. Então, eu te agradeço. Mas eu ia falar isso, que muitas mulheres carregam essas dores em silêncio. E eu fico imaginando você, que era filha, de certa forma, teve que ir um pouco para o lugar da mãe da mãe, para ajudar a sua mãe a se recuperar, a voltar para a vida. E, assim, esse episódio de tentativa, né, o TS, como você falou, da tentativa de tirar a própria vida, é algo que traumatiza a família toda. As pessoas não sabem como lidar com isso. E ela ainda não chegou aos finalmente. Se acontece, é um trauma de muitos anos. Eu acabo atendendo muitas pessoas com sequelas dessa experiência. Então, assim, mulheres corajosas, né? Você, sua mãe, suas irmãs. Né? Eu tenho o movimento das corajosas e eu falo, sempre quando eu encontro uma corajosa, é facinho de reconhecer. Estou diante de uma aqui. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda um assunto difícil nós temos aqui. Você contou recentemente no seu Instagram, curiosamente, eu tinha assistido aquele vídeo que você gravou sobre um momento que você viveu de importunação sexual. Né? E você demorou um pouco para falar disso, mas você quis trazer isso lá no seu Instagram. Como é que foi passar por isso? O que te motivou a trazer isso à luz ali naquele seu espaço, né, de rede social? Como é que foi isso? Eu acho que, assim, a gente vem vendo o que está acontecendo com nós, mulheres, aqui no Brasil, que é terrível de ver. Teve o caso da moça que o Uber deixou na calçada e aí um morador de rua pegou ela e abusou dela. Sim, muitas histórias, né? Então, assim, tem muitas histórias e eu acho, às vezes a gente pensa que a gente tá sozinha, assim. Ai, isso Sim. só aconteceu comigo, eu não tenho voz. E foi até o que você falou sobre, às vezes a gente sofre muito em silêncio. Sim. E o silêncio mata. O silêncio, assim, corrói a gente. Porque a gente se sente realmente silenciada. Parece que não tem voz. Não tem espaço, né? Só que aquele barulho tá dentro de você. Então você sente como se fosse explodir. Isso aconteceu, eu tive importunação sexual. Importunação sexual é quando alguma pessoa passa a mão em você, te beija, sem o seu consentimento. E foi o que aconteceu comigo no dia 8 de março do ano passado. Dia da Mulher. No ano passado. Uma pessoa bem próxima. Eu tinha consumido bebida alcoólica, foi o último dia que eu bebi também. Não consumo mais bebida alcoólica. E se aproveitou desse momento que eu vi o que acontecia, mas eu falei... Não tinha controle, né? Travei. Eu falei assim, gente, não acredito, assim, tá acontecendo comigo. E eu quis trazer pro meu Instagram de uma forma de mais... Conscientização. Uma conscientização e mais um alerta, que nós mulheres, infelizmente, a gente nunca tem paz e a gente sempre tem que estar em alerta quando nós vamos sair, quando a gente tá... Eu até comentei nos meus stories sobre, às vezes, a gente parar para abastecer o carro, se a gente tá de vestido, ou igual eu tô aqui hoje com uma blusinha mais decotada, você tem que dar aquela aprumada, aquela posturada, assim. Se você para do lado de um caminhão, de um ônibus, você também tem que... se eu tô de saia, a saia dá uma encolhida quando você tá no carro, né? Então, você tem que sempre tá atento. Então, as mulheres ficarem mais atentas e também não se silenciar, porque eu acho que é terrível, porque eu falei até que o abusador, ele ganha forças no nosso silêncio. Então, tem pessoas que fez isso comigo, fez isso com a outra, e ela foi ficando quieta. Elas foram ficando quietas e isso nunca deu em nada, nunca aconteceu nada. E, às vezes, não importa se isso aconteceu. Foi a primeira vez, você não conhece o histórico dele, ele nunca fez nada com ninguém.
Mas você tem que falar, porque não importa se é velho, quando é velho fala que ele é tão velhinho, só vai acabar com a vida dele, ou quando é novo, é muito novo. Então, eu acho que você tira um peso de você. A culpa não é sua, a culpa é da pessoa. Então, tem que entender o lugar de culpa. E a gente que é vítima de algum tipo de abuso, a gente acha que a gente que é culpada. Acha que será que eu fiz? Será que eu tava com alguma roupa? Será que eu bebi demais? Será? Não. A culpa é da pessoa. Essa é uma chaga social, né, que nós estamos tentando tratar, que é muito complicada, né? Em consultório eu vejo isso todo dia. E eu assim, isso aconteceu num sábado, né? Quando foi no domingo, assim, eu me olhei no espelho, eu tava péssima. Eu falei assim, gente, era uma sensação muito horrível. E eu falei assim, eu preciso sair desse estado. Eu não queria estar ali onde eu estava. E aí, na segunda-feira, eu conversei com uma pessoa que é muito amiga. Não conversei com ninguém da família. Porque família tem hora que atrasa. E aí a família vai querer, não, a gente conversa com ele, não. Ou, né, vai pro outro lado, né? Vou lá, vou quebrar, isso aqui também não é a coisa, né? A gente tem que entender qual é o melhor caminho. Eu te entendo. E aí eu conversei com essa pessoa e ela falou assim, olha, você já sabe o que você tem que fazer, você é uma pessoa muito justa. Eu sou uma pessoa assim que gosto muito de ser justa e odeio injustiça. Quando acontece uma coisa comigo que eu sei que não foi eu que fiz, eu fico louca da vida. Eu falo, gente, isso aqui não tá certo. E aí eu fui e denunciei. O caso já foi deferido, não deu em nada, porque ia ficar a minha Sim. contra dele. Mas eu acredito que eu fiz justiça por mim mesma. Fez a sua parte. E por outras pessoas que eu sei que já aconteceram. E eu acho que vai dar uma brecadinha, que vai falar assim, opa, eu fiz isso daqui, dessa vez deu alguma coisa. Se eu continuar, o negócio pode feder. Espera-se que, né? A gente espera, a gente cria aquela esperança, né? Então, é isso. Ainda mais como uma pessoa próxima, né? Então, acho que dá aquele sustinho. Sim. Bom, eu quero falar, assim, rapidamente agora sobre esse seu, vou chamar de comportamento, né? De ajudar as pessoas até de forma silenciosa. Você fala um pouquinho disso, mas dá um resumo disso para mim. As rifas, as cestas básicas, Natal para as famílias. De onde vem essa vontade de ajudar? Você referiu um pouco lá a sua vida de infância, adolescência, uma coisa que você aprendeu dentro da sua família, né? Com a ancestralidade, né? Porque sua tataravó, bisavó, avó, mãe, né? Mas me fala um pouquinho disso. Você acredita que essa força feminina, essa coisa da comunidade é o que move a gente? Eu acredito bastante. Acho que se a gente pode, a gente tem que ajudar. E ajudar, assim, sem olhar. Às vezes, eu já fiz um Natal mais algumas pessoas, fiz um Natal para uma família inteira. Era uma mulher que eu conheci, eu tinha uma parceria com um supermercado e eu olhava, ela era de um setor, e eu olhava pra ela e falava assim, gente, parece que tô sentindo. Não sei, eu tenho um negócio de sentir. Eu falava, você tem que sentir de ajudar essa pessoa. Aí eu fui, conversei, como eu tenho bastante contatos, mandei, gente, olha, tem essa pessoa, ela tem 2 filhos pequenos, o que você acha? A gente consegue algo ajudar? Aí a gente conseguiu roupa. Eu cozinhei a ceia. Eu e meu marido, a gente cozinhou uma ceia completa com sobremesa, uma coquinha gelada, lasanha, assim, tudo. Porque eu gosto de tudo completo. Certo. E Natal é isso. E a gente comprou presente pra eles, roupas. E eu acho que, assim, a gente às vezes precisa tomar essa iniciativa porque o mundo tá muito carente. Ainda tem muitas pessoas que sobrevivem com salário mínimo. E você entende, eu entendo, como é difícil às vezes a gente olhar aquilo e não poder ter. Então, fala assim, se eu puder, vou ajudar. E eu junto maior parte mulheres. Eu falo, as mulheres é foda, porque as bichinhas, elas... Quando se juntam... Quando se junta, uma abraça a causa e eu gosto de fazer isso. Sempre tenho a minha amiga Eliane, minha vizinha, que eu falo que é minha mãe praticamente. Ela recebe uma cesta básica do filho dela, ela tira o cafezinho dela lá, umas coisinhas dela, ela pega e me dá o arroz, o feijão, o óleo, açúcar, o Nescau. Só que pra mim só é meu marido e às vezes minha irmã aparece por lá. Então, assim, é muito. O que eu faço? Eu pego, são 5 quilos de feijão. Eu dou um pra minha tia, outro pra outra tia. Então, tipo assim, aquela cesta que ela divide com a família dela, ela divide comigo.
eu divido com outras pessoas também. E, vai ficar aqui estragando? Não, vamos mandar. Minha mãe, minha mãe mora em outra cidade. Eu congelo as coisas. Ó, mãe, tô mandando aí. Tem bolo às vezes que não saiu. Vixe, o pessoal lá adora. Lógico. Se não é de fruta, dá para congelar. Mando para ela, mando às vezes carne de churrasco que sobrou, a gente junta ali, congela, coisa boa, que não vai mandar coisa que iria jogar fora, né? Queria jogar fora. Não. Então, a gente, acho que assim é a vida. Você é maravilhosa. Olha só, Nis, eu vejo que existe uma força muito grande dentro de você. Sua história, ela é do começo até agora, né? Porque eu ia falar do começo ao fim, mas sua vida vai muito longe. Do começo até agora. Cheia de mudanças, de desafios. E você continua com esse sorriso lindo no rosto, animada, fazendo suas coisas. Primeira coisa, tenho 2 perguntas para a gente encerrar a nossa conversa, que infelizmente está terminando. Já? Falei para você que passa rápido. Pois é. Primeira coisa, onde as pessoas te encontram no Instagram? Elas querem ver você fazendo seus bolos, suas fotos, suas poses lá. Como é que elas te encontram? Olha, vocês podem pesquisar por @, eu acho que vai aparecer o nome. Ou vocês vão colocar ou não? Quer que eu soletre? Porque meu nome a gente vai colocar, mas é legal você falar, que aqui quem está assistindo já sabe. @Nisley Ribeiro. Esse é o meu Instagram profissional, @pessoal também, que eu posto ali minhas coisas. E tem o dos bolos. No meu perfil ali também já tem, na bio já tem o nome, mas tem o dos bolos são @bolos.da.nis. Tá. Bom, qualquer coisa... Isso. Qualquer coisa coloca aí que... Na descrição do vídeo, as pessoas vão te achar. Mas vocês me sigam lá. Eu posto sempre o que a Inês falou, coisa motivacional para mulheres, sobre emagrecimento. E também do bolo, né? Fazer o quê? Ter que vender meu peixe. Então... É a Barbie do Instagram. Fazendo todas as coisas que ela faz. E uma última pergunta que eu quero que você deixe como se fosse uma mensagem para a minha audiência, para as mulheres, para os homens também, mas principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. Se você pudesse falar com uma mulher que hoje acha que ela não é forte o suficiente, que ela está passando por algum desafio e ela pensa, eu não vou dar conta disso. O que você poderia dizer para essa mulher? Olha, eu vou até falar de novo da música do Racionais, né? Que tem a música que chama Vida é um Desafio. Eu não vou cantar, não, porque eu falo que eles são músicas que são de texto, né? Assim, são uma história. Quase que faladas, né? É assim, que a vida é um desafio, que é necessário acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que sua família precisa de você lado a lado para te apoiar, se ganhar e perder. Então, é isso. Eu acho que a gente tá falando truta, mas eu me sinto meu truta, você é minha truta, todo mundo aí. Eu acho que a gente tem que... A vida é um desafio. Então, não vai ser um mar de rosas. E pra gente, às vezes, que tem que batalhar, nunca vai ser fácil. Então, ninguém disse que seria, né? Então não pode desistir. Acho que essa seria a minha mensagem. Maravilhosa. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aqui estão adorando te ouvir. Toda essa mensagem bonita que você transmite, não só com palavras, mas com a sua postura, com a sua simplicidade, com a sua verdade. Então, eu estou muito honrada de ter te recebido aqui. Quero ter você mais vezes aqui para a gente conversar mais. Adorei, né? Estou te conhecendo... gente, estou conhecendo ela pessoalmente hoje pela primeira vez. Nós estamos nos conhecendo hoje. Enfim, muito obrigada. Foi uma honra, adorei. A gente se emocionou, nós demos risada juntas. E é isso que conecta com as pessoas. Eu adorei também. Nossa, muito, muito obrigada. Posso dizer, assim, que foi melhor do que esperava, assim. Que bom, superamos a expectativa. Que às vezes a gente tá tão assim na vida... Que chega aqui e a gente fala, nossa, o que vai ser uma coisinha assim? Não, realmente é um negócio... Faz esse negócio bem. Diferenciado. Faz a gente se sentir bem. Que maravilha. E refletir mais sobre a vida. Além de eu falar da minha história, conhecer um pouco da sua. Muito bom. Muito obrigada, Nis. Obrigada a você. Bom, gente, nós estamos encerrando esse episódio maravilhoso de hoje do Poderosamente Podcast. E olha só, né? A Nis deixou muito claro pra gente que uma mulher sozinha já é forte. Quando nós nos juntamos, então, sai da frente, nos tornamos imbatíveis. Totalmente imbatíveis. Então, lembre-se, antes de mais nada, você é mais corajosa do que você imagina.
Se mantenha conectada aqui com o Poderosamente Podcast. Siga a Nisli no Instagram dela. Essa mulher maravilhosa, sorridente, linda. E vamos juntos. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.